Boa noite, todo mundo. São 19h30, né? 7h30. A gente começa mais um encontro quinzenal. Agradeço imensamente a presença de vocês. A gente tem um assunto hoje específico, né? Nós pensamos em falar sobre o ataque e defesa. Então, e como tínhamos algumas leituras para a gente fazer, aí eu estava perguntando agora para a Laura, né, que ela leu um pedaço, ela estava falando, como a gente vai, né, para a gente começar a desenvolver esse assunto. Então, eu também quero perguntar se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer apontar alguma coisa dessas que a gente ficou de ler, né, de a gente ler. Se sim, só falar ou desmutar, né, o seu próprio microfone. Se não, eu começo, mas eu gostaria que a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia, porque é super importante. Eu posso começar a dar uns exemplos, e aí a gente começa e a gente vai trazendo, porque é muito importante. Essa é a base, né? É a base do sistema de pensamento do ego. Falado de outra, né, dessa forma específica, que é quando eu me defendo, eu realmente me sinto atacado. Isso soa estranho para alguém? Pode só desmutar, falar sim ou não, entendeu? Se isso daí soa estranho, porque se eu me defendo, como é que é? Oi, César. Oi, Maria Amélia. Eu queria chamar a atenção sobre um ponto que, para mim, é muito importante, que me facilita colocar toda a metafísica do curso para mim. Ele diz aqui, o curso nos diz, no capítulo 6.4, que você recomendou, no parágrafo 4, frase 5. Percebendo alguma coisa... Pode ir falando. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Pois é. E então, o corpo, não só o físico, como todo, isso, né? Como toda a sua personalidade. Né? Isso. Então, eu também sou uma projeção da minha mente. E como eu tenho uma personalidade um tanto egocêntrica, né? O outro que eu ataco, o irmão que eu ataco, sou muito mais eu do que os outros em determinadas situações, na maioria das vezes. Era esse ponto que eu gostaria de salientar, só isso. Não, mas isso aí eu te agradeço, já que na verdade foi o que chamou a atenção da Laura também, né? Ela não falou exatamente aonde, mas foi este ponto que ela falou. Olha, como o ego, né? O que o curso diz que o ego foi feito por nós, mas não foi feito com amor. Ele foi feito, né? Baseado no medo ou no ódio. Então ele não se sente parte de nós. E não mesmo, porque ele não é parte de nós. Ele não é. A gente se identifica, né, com o ego nessa ilusão, não é? No sonho de separação, mas ele não é parte de nós. Então, como não sendo parte, ele sente sempre uma ameaça, né? Ele está sempre se sentindo ameaçado de alguma forma. Se ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele se defende. Não é? E aí ele vai em busca de um aliado, que nessa parte está especificando. Ele usa o corpo como um aliado, não é? Mas aí, e essa parte é super bonitinha, porque ele fala, o ego não busca irmãos, ele só busca aliados, tá? Então, com tudo isso, como ele está buscando sempre aliados,
e aliados nunca são exatamente, né, amorosos, porque eles estão sempre, né, em diferença, então o ego está sempre de prontidão para se defender, ok? E aí, é assim, essa parte, como as outras partes, né? E até faltou uma que eu, na verdade, não achei, eu esqueci onde está, porque eu nunca me lembro mesmo nas partes, porque elas falam sempre a mesma coisa e elas se juntam, né? Tem uma parte que o curso fala assim, quando você está com medo, né? Ou quando você faz alguma coisa para alguém, você fica com medo da retaliação, você fica com medo que a pessoa vai te atacar de volta. Não interessa se você fez exatamente ou se você pensou alguma coisa contra alguém, tá? Então, aí a gente fica de prontidão. Quando a gente está de prontidão para esperando o ataque do outro, tanto faz se esse ataque vem ou não, tá? Eu sempre vou achar que o outro vai me atacar. Tudo isso ele vai explicando que na verdade, uma dinâmica que vai acontecendo bem lá atrás, muito inconsciente na gente. Mas a gente está sempre ali. E como que ele explica, né, essa prontidão, que a gente está sempre de prontidão contra, esperando algum ataque de algum lugar? Né? Como que ele exemplifica isso? Né? De N maneiras. Só que ele fala de uma forma muito chata, né? De vez em quando é muito chato. Ele fala, toda vez que você faz algum plano para você algum plano para o futuro, sabe? Para você se proteger de alguma coisa, você está atacando, né? Ou você está se protegendo. E o que você está dizendo para você mesmo? Na verdade, eu estou indo para o fim para depois a gente voltar para o começo, tá? O que acontece com a minha própria mente quando eu digo assim, eu preciso fazer planos muito seguros? Não é que a gente não vai fazer, tá bom, moçada? A gente vai fazer. Mas assim, é o que ele chama atenção. Quando eu faço planos e tem que ser muito seguro e a coisa tem que dar certo do jeito que eu acho que tem que dar, tá? Do jeito que eu acho que tem que ser, o que está acontecendo ali? Eu estou dizendo para mim mesma que eu sou um serzinho jogado no mundo, eu sou um serzinho que fui jogado aqui, as coisas vão acontecer, o mundo faz algumas coisas e eu vou indo, entendeu? Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma por esse mundo e não tenho, portanto, né, não tenho nenhuma força para escapar dos males, tá? Ou das coisas que podem me machucar. Porque isso está junto. Então, eu vou continuar falando da defesa, mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque é sempre assim, tá? Eu preciso lembrar que se eu me isentar da responsabilidade das coisas, né? Se eu me isentar da responsabilidade do mundo, pelo mundo, o que eu estou fazendo também, conjuntamente a isso? Eu estou dizendo que eu não tenho poder, tá? Então, as coisas acontecem comigo, eu não tenho nada a ver com isso, tudo. O que eu estou dizendo para mim? Ou como a minha mente recebe isso? Que eu sou um serzinho, que nada posso, que nada faço, entendeu? E eu estou à mercê de um destino cruel e principalmente de um Deus cruel, que é a crença que o ego precisa manter com a gente, manter para a gente, tá? Então, por isso que o Curso em Milagres vem trazendo toda esse arsenal, né? É um arsenal mesmo grande de crenças inconscientes, aí ele vem trazendo para a gente, ele vem trazendo para a consciência, para que a gente possa assumir a responsabilidade e se livrar da culpa. Assumir a responsabilidade já é um grande passo dado, aonde eu resgato o meu próprio poder. Porque se fui eu que fiz, então eu posso desfazer. A gente não fala isso em termos de materialidade,
né? Vamos lembrar? Se a gente não lembra, e alguma pessoa pode assistir, né, ao nosso encontro, uma pessoa menos avisada, ela pode ficar meio insegura nesse sentido. Nós estamos falando em termos mentais. E o que isso quer dizer? Na interpretação de qualquer coisa que aconteça. É a interpretação. Se é a interpretação que está me doendo, eu posso mudar de agente, eu posso mudar de guia, tá? Então, é neste sentido, ok? Nós não estamos falando, olha, eu fiz um problema financeiro ou de doença, ou qualquer um, eu fiz esse problema, então agora eu vou desfazer o problema. Desfazer o problema é consequência de uma outra interpretação. Isso precisa ficar claro para a gente, porque senão nós vamos cair, né, nos ditames mesmo, que eu não estou dizendo que está errado exatamente, mas não é um curso em milagres, tá? Da nova era. Então, assim, aí eu boto um quadro lá e vou alcançar tudo aquilo que foi lá. O curso não tem esse propósito. O curso tem o propósito de fazer a gente despertar do sonho, de chegar até o mundo feliz do Espírito Santo. Tânia, você queria falar alguma coisa que está desmutada? Acho que não. Acho que está só... Bom, então vamos lá. Bom, falando sobre isso, eu acho muito, muito importante que a gente traga essa nossa conversa para o nosso dia a dia, tá? Então, uma das formas da gente pensar que a defesa é um ataque, foi essa que eu acabei de falar. Então, se eu faço muitos planos, o que eu estou dizendo? Eu sou um serzinho muito porcaria, né? E preciso da segurança. Portanto, eu estou atacando o meu próprio ser, o meu ser verdadeiro. Eu estou deixando do lado e dizendo que eu sou um ego, tá? Um ego cheio de problemas, cheio de limites, tá? E que nunca vai sair disso. Por isso, então, eu estou atacando a minha invulnerabilidade. Depois a gente volta nisso. Outra coisa outro exemplo que a gente pode falar, por exemplo, sobre quando eu estou me defendendo, na verdade, eu estou atacando, né? Eu me sinto atacado, é aquilo que eu vivo repetindo para os meus alunos. Eu queria dar esses exemplos, mas eu gostaria que vocês também pensassem em algumas formas que vocês ficam na defesa, mesmo que seja dentro dos relacionamentos, para que a gente possa trazer isso para a prática mesmo, né? Mas eu repito milhões de vezes, de certo é para eu aprender, né? Mas eu repito milhões de vezes para os meus alunos, olha, quando a gente está num momento difícil, quando você está em furdúncio, né? É uma palavra que eu costumo usar, quando a gente está em furdúncio, não queira sair, sabe? Não faz um esforço enorme para você sair. Aceita, entendeu? Aceita. Você está ali, você começa a aceitar todos aqueles pensamentos, todas e muitas vezes as autocríticas, né? As coisas, e são momentos muito difíceis. Mas aceita, porque se você não aceita, você está se defendendo daquilo. Se você está se defendendo, a resistência cresce muito. E aí, o que está acontecendo? Eu vou atacar tudo isso, né? Eu vou atacar esses pensamentos ou esse momento, né? Com todo esse falatório do ego. E o que acontece quando eu faço isso? Eu dou uma força enorme para isso. E essa força, e aí ele fica com mais força, e daí ele me ataca, ou eu me sinto atacado. Vejam, assim, são milhares, são centenas de exemplos que a gente pode falar sobre como a gente se defende, né? Como a gente se sente atacado quando a gente se defende, ok? Vou dar um outro exemplo, mas, por favor, vão pensando e aí a gente vai conversando mesmo sobre o nosso dia a dia, tá? Às vezes, acho que nenhum de vocês nunca sentiu isso, né?
a gente vai encontrar pessoas diferentes, pode ser numa festa, pode ser em, sei lá, um restaurante ou em alguma coisa, e a gente fica, assim, apreensivo, isso pode ser consciente, mas pode ser inconsciente também, né? Sobre a opinião das pessoas. Então, de qualquer maneira, o que eu vou fazendo é me cercar de todas as formas, assim, para não acontecer ou para eu não ser julgada como eu acho que eles podem me julgar. Porém, quanto mais eu penso nisso, mais insegura eu fico. Quanto mais eu penso que, meu Deus, será que vão achar isso? Será que vão achar aquilo? Será que vão pensar isso? Será que vão pensar aquilo? Será que isso pode acontecer? Será que isso não? Então, quanto mais eu tento me defender da coisa, mais insegura eu fico, né? Mais vulnerável a quê? Não ao que eles vão pensar, mas ao que eu penso que eles vão pensar, que as outras pessoas vão pensar. E isso é uma forma de ataque, né? Isso também é uma forma de ataque, ok? É por isso que eu me sinto atacada quando eu tento me defender de alguma coisa. Claro, final, enquanto ninguém se manifesta para falar alguma coisa, mas vamos lá. Conceitualmente, né? Conceitualmente, eu me defendo e aí eu me sinto atacada e eu só vou estar segura quando eu parar de me defender, porque quando que eu não preciso de defesa? Quando eu deixo, pelo menos por alguns instantes, a minha identificação com o ego, né? Identificação com o ego é o corpo mais a personalidade. Identificação com o ego é eu vir a mim separada de vocês, certo? Ou seja, né? Praticamente 100% do tempo, tá? Mas aí, quando que eu não vou ter nenhuma necessidade de defesa? Quando eu tiver, e também não precisa ser 100% do tempo, mas quando eu tiver uma identificação, né? Eu largo a mão do ego e aceito aquilo que o Espírito Santo fala de mim, aquilo que ele pensa de mim, sabe? Eu aceito que eu sou o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é completamente inocente, por isso ele não precisa de defesas, tá? Obrigada. Se alguém quiser falar, por favor, é só desconectar o seu microfone, ok? Eu queria... Obrigada, Viviana. Oi, Viviana. Eu não falo muito bem português. Não tem problema. Eu percibo muito acá a convivência com o brasileiro, que ele se siente muito atacado cuando uno da una opinión que no es la misma de ellos. Y eso es un poco extraño para alguien que viene de otro lado, ¿cierto? Porque... Você vem de onde, Viviana? Você é de onde? Eu nací en Chile, soy chilena, pero moro acá ya, moro bastante tiempo. Pero ese es un ejemplo de pensamientos de ataque que en el fondo, si otra persona piensa diferente a como yo pienso, es porque tiene otro bagaje de vida, ¿cierto? Tiene otras experiencias de vida. Sí, sí. Y es muy, ¿cómo se dice? Común acá, que la persona sienta como que cuando uno opina diferente, está atacando. Y es al revés, porque cuando uno ve otra percepción, es lo que hace Espíritu Santo, nos cambia las percepciones. Entonces, a veces cuando otra persona da otra percepción de una cosa, nos ayuda porque dice, puede ser también que sea esa la percepción correcta y la mía la errada. ¿Ah? Sí. Pero es muy común que nos sintamos atacados, o sea, como que tienen que pensar igual que nos y eso, ese era el punto. Ahora apago mi micrófono. Claro.
Obrigada, Viviana. Viu? Muito obrigada. Vamos lá. Não sei se isso é uma característica do povo brasileiro, né? Eu vivi só em mais um país, tá bom? E encontrei pessoas assim lá também, né? Então, mas pode ser que você tenha visto mais aqui no Brasil mesmo do que no seu país, né? Isso é possível. Então, e principalmente, né, politicamente, eu vejo que as pessoas são assim, né? Ou você é uma coisa ou é outra e não tem meio termo. Mas, vamos lá, é muito comum, sim, né, as pessoas, assim, a gente ter, por exemplo, uma ideia, e aí você vai explicar a sua ideia para outra pessoa. O que está acontecendo quando ela tem outra ideia? Né? Ela se sente atacada, porque você não concorda. É lógico que se a gente está falando de alguma coisa menos profunda ou menos agressiva, isso não aparece tanto. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus quando ele estava aqui e ele começou a falar sobre as ideias dele, quando estava corpinho, né? Falou sobre as ideias dele, que a percepção era diferente, que as coisas eram diferentes. Então, as pessoas que estavam naquele momento achando que tudo aquilo que era o certo, acharam que ele não compartilhava. E quando você não compartilha um sistema de pensamento ou uma ideia, né, a outra pessoa se sente atacada. Então, ele foi crucificado. O que ele diz aqui, de uma forma meio, vamos dizer assim, meio dramática, né, é que toda vez que você não compartilha, você não aprova alguma coisa, né, um sistema de pensamento, você está repetindo o ato da crucificação. Você que fica contra, é isso que eu quero dizer, né? Mas é interessante, porque é interessante a gente parar para pensar nisso, trazendo de maneira, né, mais prática mesmo, porque, de uma certa forma, em algum ponto, todos nós nos sentimos assim, né? Todos nós. Se alguma pessoa não concorda com alguma ideia, em algum momento a gente pode achar que ela está contra a gente, não é? Em algum momento. Óbvio, é mais fácil quando a gente tem uma mente treinada para saber que tudo que está acontecendo é uma percepção nossa. Então, é mais fácil quando a gente tem isso, a gente volta e fala, né, olha eu aqui outra vez, né? Olha eu pensando essas besteiras outra vez. Mas, realmente, tudo é uma forma de ataque. Se a gente não concorda, não é? A outra pessoa fica muito aborrecida. Mas a gente, assim, com a outra pessoa, Viviana, isso é muito importante para nós que resolvemos estudar esse curso, né? Com a outra pessoa, a gente não pode fazer nada. A gente precisa lembrar disso. Com a outra pessoa, a gente não pode fazer nada, mas também vem a parte boa. A gente não precisa fazer nada. Esta é a parte boa, né? Da gente ser um estudante desse curso. A gente muda a gente, sabe? A gente muda a forma da gente perceber. Ou muda o guia que nós vamos seguir para perceber as coisas, para interpretar todas as coisas. Ok? Então, assim, né, é muito interessante a gente observar essas coisas, né? E ao meu lado aqui, convivendo comigo, eu posso apontar pelo menos umas 3, 4 pessoas que têm esse tipo de comportamento. Olha, eu não concordo com uma ideia, então ela acha que eu sou contra ela, não é? Mas, como não tem nada fora da minha mente, e o Xarope, autor do curso, fala isso o tempo inteiro para mim, né? Ele não me deixa pensar de outra forma. Então, com a outra pessoa não posso fazer nada. Então, eu faço comigo, né? Aí eu vou olhar para mim e vou ver que tudo que eu estou vendo e percebendo, na verdade, é uma percepção minha, não é? É minha. Eu posso até não me comportar igual a outra pessoa, mas eu tenho a mesma percepção, porque senão ela não estava aqui no meu filme, né? Da minha vida, da minha coisa. Então, eu começo a olhar para mim e ver que, em algum detalhe, eu devo fazer a mesma coisa, ou me condenar quando eu fiz a mesma coisa que ela, e aí eu vou ficando um pouquinho mais leve comigo. Quando eu fico um pouquinho mais leve comigo,
né? Quando eu sou um pouquinho gentil comigo, eu consigo ser um pouquinho mais gentil com as outras pessoas. Eu consigo ver essa não defensividade pronta, não é? Em todo mundo. E aí, então, vai ficando mais fácil, a gente vai perdoando isso mais fácil, a gente vai olhando para essas pessoas de forma mais fácil, porque pode ser que a gente não tenha esta forma de defesa, mas a gente tem outras, não é? Então, assim, aí eu posso usar esta forma de defesa que eu estou percebendo na outra pessoa para abrir uma brecha, para abrir um caminho para eu olhar para as minhas. E aí, quando eu vejo as minhas, e eu vou sempre com ajuda, né? Sempre com ajuda, pedindo ajuda para eu parar mesmo de me sentir tão fraquinha, né? De ter que me defender tanto. Aí, automaticamente, eu vou perdoando essas outras pessoas que eu estou vendo com este comportamento, tá? E aí, e tudo está ligado nesse nosso assunto de hoje, que na verdade está ligado a tudo, né? Porque esse curso é muito chato, porque ele liga todos os pontos, todos os assuntos o tempo todo, né? Então, é assim, eu paro de me defender, porque eu vou parar de observar essa parte, porque eu vou parar, e aí eu vou ficando um pouquinho mais em paz. Aí eu fico um pouquinho mais em paz, depois mais um pouquinho. Eu não consigo ficar em paz se eu não tiver algumas companhias juntos, tá? Por exemplo, a alegria, segurança, fé, tá? Eu não consigo estar em paz se não tiver essas companhias juntas. E então eu vou brincando mais, né? Eu consigo brincar mais, eu consigo ficar mais relaxado em alguns pontos, outros ainda tem ali, outros pontos são mais difíceis para mim, né? E tal. Mas aí eu já começo a observar e o que é mais gostoso, eu começo a querer ficar em paz, tá? Alguém poderia dizer que a defensividade traz paz? Ó, eu posso até dizer para vocês, assim, ó, por exemplo, a minha cidade não é exatamente muito violenta, mas né, no Brasil, de modo geral, as coisas são meio violentas. E aí, assim, as pessoas, quanto mais tranca na porta elas têm, né, quanto mais cadeado, quanto mais alarme, quanto mais coisas, mais tensas elas são. Aquilo que deveria trazer uma segurança acaba fazendo um estresse muito grande, tá? Não estou dizendo para ninguém não fazer isso. Eu estou dizendo que essa é uma parte, é uma hora para a gente observar isso, tá? Se você se sente seguro, mais seguro, fazendo isso, sabe? Com todas as trancas, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que tem como chama aquela? Aquela fechadura que é... Chave tetra. Chave tetra, obrigada, Laura. Chave tetra. Ela tem 3 chaves tetra na porta da frente da casa, né? E tem mais 3 chave tetra lá, chave tetras, sei lá, né? Lá na última porta da casa, tá bom? É assim. E aqui não tem nenhuma, mas é porque eu sou muito preguiçosa também, entendeu? Então eu não vou atrás e acabo não fazendo. Mas é uma pessoa super tensa, super tensa. Não entra na casa sem antes dar uma volta no quarteirão, ver se o guarda da rua tá por ali para poder entrar, sabe? E nem é uma região tão violenta, que é perto daqui. Então, quanto mais eu preciso de defesa, mais insegura eu fico. Ou seja, mais eu me sinto atacada. Eu tô falando isso de uma forma mais superficial, mas a gente volta lá na parte mais profunda, tá? Mais eu me sinto atacada ou mais vulnerável, ok? Agora, pelo amor de Deus, se a gente se sente seguro, tem 3 chaves tetra, né, lá na casa, fique assim. Só dispense a chave tetra quando você se sentir seguro que não precisa mais. Tá?
não force a barra. Forçar a barra vai ser a mesma coisa que quando a gente está no furdunço, querer sair, não posso ter esse pensamento, não posso ter esse pensamento, não posso... Pode ter o pensamento, pode ter, tá? Você aceita os pensamentos, aceita que a sua condição de medo é essa, perde chave tetra, mas começa a reparar ou começa a ver que estas chaves ou qualquer outra coisa não te dão segurança. Porque a segurança, se realmente fosse uma segurança, você estaria em paz. Saindo um pouquinho só, para a gente vai e volta, vamos lá na parte que a gente precisa lembrar. O curso vai trazendo tudo isso para a gente, ele vai trazendo toda essa parte teórica, né, em metafísica mesmo, essa metafísica dele, única, ele vai trazendo para a gente, mas a gente não vai conseguir aplicar isso, sabe, 100%, principalmente de uma vez, ok? A gente vai deixar essa parte teórica num cantinho da mente, né? A gente deixa num cantinho e a gente vai trazendo assim que dá, né? A gente vai trazendo. Quando a gente, por exemplo, né, tá com algum medo, não sei, qualquer medo, né? Eu posso falar do meu, né? Do meu medo de inseto. Quando eu vou falar, nossa, se eu vou sair daqui, se eu encontrar com uma, né? Barata, viu, gente? Né? Então, assim, e se eu encontrar com uma? Entende? Bom, eu ando com um spray pertinho, sempre tem um spray pertinho de mim, entendeu? Então, eu não consigo o meu spray, a minha chave tetra. Eu não posso nem falar da outra pessoa, porque ela tem as 3 chaves tetras e eu tenho spray, ok? Então, os meus medos são diferentes na forma, no conteúdo é o mesmo. Por que o conteúdo é o mesmo e não adianta eu tirar sarro em quem tem um medo diferente do meu? Tá? Porque a vulnerabilidade é a mesma, o sentimento de vulnerabilidade é o mesmo, ok? Se eu me lembrasse de que eu sou o Filho de Deus, completamente pleno, completamente seguro, né? Porque eu estou junto com Ele, não tinha barata, nem ladrão, nem coisa, nem nada que pudesse fazer alguma coisa contra mim. Então, tudo que a gente tem que fazer, ou, né, todo o treinamento, não é que a gente tem que fazer, tudo que a gente pode fazer, que é treinar a mente com esse curso, é lembrar a gente quem a gente é. O duro de lembrar quem a gente é que não vai adiantar eu ficar repetindo para mim mesma, puxa, eu sou o Cristo, igual Jesus, o dia inteiro. Nossa, eu sou o Cristo, eu sou o amor, eu sou a vida, eu sou isso, eu sou aquilo. Pelo menos segundo esse curso, tá? Porque o cara não deixa. Ele vai falar, olha, você pode repetir isso 1 milhão de vezes, você não acredita. De que forma você vai acreditar nisso? De que maneira eu vou acreditar? Eu vou acreditar nisso segundo o roteiro desse curso, né? Porque o currículo dele, né? Se é isso que a gente resolveu estudar. Então, eu vou acreditar nisso quando os meus relacionamentos forem curados. Os meus relacionamentos que não são só com pessoas, tá? Meus relacionamentos com as coisas, com todas as minhas necessidades. E a cura para esse curso, né, é o perdão verdadeiro. E aí a gente não muda nunca o disco. O disco é só esse. Então eu vou olhando cada vez mais de perto para os meus relacionamentos e eu não estou dizendo que a gente tem que ficar junto deles, tá? Das pessoas que, né, ou das situações que nos causam dor, mas a gente precisa olhar para elas e ver qual a interpretação que o ego está dando para isso, não é? De alguma forma, ele tem uma ameaça, né? De alguma forma, as pessoas, de alguma maneira, elas nos ameaçam. Então, aí eu vejo essa interpretação e depois eu peço ajuda para ter outra interpretação. Tudo bem, gente? Opa, peraí. Claro que é possível. Você tem microfone, Gisele? Tem. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Boa noite, Maria. Boa noite a todos.
Boa noite, amor. Eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas. Diga. As minhas dúvidas são bem básicas. Não está bem relacionada à questão do tema que foi abordado hoje, né? Até porque, assim, como eu ainda não tenho um livro, eu tinha um livro que eu tinha baixado há uns 5 anos em PDF no computador. Aí eu comecei a ler uma época. Aí, como eu vi assim, a abordagem cristã, aí eu disse, mais um curso, mais um livro com uma abordagem voltada para o cristianismo, né? Aí acabei deixando de lado. Só que assim, nesse período de quarentena que eu estou em casa, sempre está vindo uma inspiração para que eu busque um crescimento, né? O autocrescimento. Então, assim, a minha consciência vem martelando para eu estudar esse material. Então, eu comprei o livro, estou esperando chegar ainda, e por enquanto estou lendo o livro em PDF. Só que assim, eu não estou conseguindo me identificar, por exemplo, quando você colocou lá no YouTube, né? Os tópicos de sugestão. Aí você colocou, por exemplo, T-6.4. Aí eu não consegui localizar no PDF onde é que você localiza. Seria capítulo 6, eu não sei localizar essa localização. Eu acho que foi respondido lá, viu, Jocely? Mas eu te falo, ó, é exatamente isso. Quando tem T, é o livro texto, tá? Sim. Aí você põe, e o próximo número é o capítulo. Certo. O próximo número a ele é o subcapítulo, ou a parte dele, né? A parte, a gente chama de parte. E aí depois o outro número vai ser o parágrafo, que nesse caso eu não pus parágrafo nenhum. E depois ainda tem as linhas, né? Que seriam os versículos, mas são as linhas. Sim. Então, e tem no livro que você comprou, você vai ver, a segunda edição, ela tem um mapinha das legendas, tá bom? Ela tem um mapinha das legendas. Então, aí você vai localizando. Quando tem L, é o livro de exercícios, tá? Quando tem NP, manual de professores, ok? Entendi. Quando C, a canção da oração e por aí adiante. Mas, ó, fora essa parte física, fica muito tranquilo, porque não existe nenhuma questão que seja básica nesse curso, tá? Nenhuma. Tudo que você for perguntar é bom para todo mundo, ok? Certo. Mesmo que você seja iniciante, todo mundo precisa, e a gente, mesmo que eu já tenha ouvido ou já entendi alguma parte, nunca é demais repetir, porque o ego faz umas armadilhas e a gente acaba esquecendo, né? Ou uma parte que a gente já acha, que já entendeu, logo ela vem e se encaixa em outro momento que a gente vai precisar dela, tá? Então, não tem nenhuma pergunta básica. Todo mundo que está começando a estudar pode pode fazer a pergunta que quiser, porque nunca é básica, ok? Pronto. Era a respeito disso? A respeito disso, tem também a questão, por exemplo, eu estou no capítulo A Mentalidade Errada, Sistema de Pensamento do Ego. Sim. Estou lendo esse capítulo, página 14, no caso, no PDF. Aí, antes um pouco disso, tem uma citação que é bem assim, eu vou citar aqui na íntegra. É por isso que o curso diz que o mundo não é real e não foi criado por Deus. O mundo é mutável, não é eterno. Você está no E a sua prefácio. material portanto, não pode ser de Deus, né? Então, esse é o prefácio, né? Então, assim, que a questão que o mundo é real, a física quântica já diz isso, né? Que o mundo é energia, o mundo físico que nós interpretamos com o nosso cérebro, ele é apenas uma energia e o nosso cérebro que dá a interpretação do mundo. Então, isso aí está entendido. Só que, assim, o tópico, né, quando ele diz que não foi criado por Deus, aí eu gostaria que você comentasse um pouco isso, que eu não consegui alcançar essa ideia. Eu posso comentar, Lucélio, mas essa é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, tá bom? Esse é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Vai depois, né? Vai indo, ó. No meu curso de facilitação, eu dou meio mastigado, a gente não tem esse tempo aqui, tá bom? Sim. E aí eu já vou explicar para você e para quem está participando a primeira vez, que a gente termina exatamente no horário que a gente combinou, que é às 20h20. Okay? Então, se ficar alguma coisa, a gente volta, daqui 15 dias a gente volta nisso. Certo. Tá? O que você pode pensar que é uma forma de você, pelo menos aceitar um pouquinho a coerência dessa ideia, né? É assim, o curso chama de Deus, ele diz, né, que Deus é amor. Só amor. Tá? Tudo bem?
para você? Sim, sim. Então, assim, ó, Até entendido. sendo ele amor, ele é só amor. Então, ele não pode ser mais nada. Ele não pode ser julgador, ele não pode ser fazer a justiça nem nada, porque ele é só amor. Sendo amor, isso é para tudo. Tá ok? Então, para tudo. Então, ele não vai fazer distinção. Ok? Então, vamos lá. E o curso diz que Deus só cria como ele mesmo. Então, Ele só emana amor. Ele Então, só cria amor. Amor, só emana amor. Isso, ele só cria amor. Nós vamos usar essa palavra porque é o que o curso certo. faz, tá? O que ele usa. E, inclusive, o curso usa a palavra fazer, o verbo fazer, diferente do verbo criar. Criar é só para Deus. Ou quando estamos na mentalidade certa, daí a gente cria, ok? Quando nós estamos na mentalidade errada, né, ou junto com o ego, a gente faz coisas, ok? Sim. Então, se ele cria, Deus é só amor, ele não é mais nada. E ele cria como ele mesmo, ele só cria amor, tá? Então, diz para mim, Jocélio, o amor tem forma? Redondo, quadrado, cilíndrico? Não. Então, tá. Deus só cria como ele mesmo. Então, ele não pode criar formas. Ok? Certo. As formas, elas podem representar ou como é que é o termo que o curso usa? As formas ou cada coisa pode ter pode ser representante mesmo do amor de Deus ou do medo dele. Ali no curso, ele diz que a gente só tem 2 emoções, tá bom? Só 2. Uma é o amor, que é a que não foi feita por nós, e é uma coisa que é para nós, mas porque é inerente mesmo, né, a gente, que é o amor. E a outra emoção, a única outra emoção que existe é medo. Então, se a gente não está sentindo amor, se a gente não está estendendo o amor, né, reflexo. Eu queria dizer assim, que todas as formas, elas podem refletir o amor, tá? Elas podem ser um reflexo do amor de Deus. Vai depender de se a gente está olhando para essa coisa, para essa forma, com a lembrança de Deus na nossa mente, que o curso emprestou o nome do cristianismo, que chama Espírito Santo. Se a gente está olhando para o Espírito, como o Espírito Santo, não para, né? Como o Espírito Santo, todas as coisas terão a interpretação dele. E o curso chama de a voz por Deus. Quando as formas que não foram feitas por Deus, a gente está olhando para elas e percebendo e interpretando essas coisas junto com o ego, que foi o ser separado. Sim. Né? Não dá para eu te explicar aqui, né, em muitos detalhes, o que ele chama de diminuta e louca ideia. Mas, então, o que aconteceu? Quando a gente pensou que fosse possível um mundo separado, surgiu a individualidade. Então, o curso chama o ego, né? O curso diz, aliás, dá 2 conceitos para o ego, né? Aceita 2 formas de falar. Uma é o ego, que é cada personalidade, né? Cada pessoinha. E também é o sistema de pensamentos inteiro. É um sistema de pensamento inteiro baseado na separação ou baseado no medo. Ok? Certo. Então, este é um mundo que seria a parte da mente de Deus, ou a parte da criação. Aí, só que não é um mundo amaldiçoado por causa disso. Ele só é um mundo perdido, assim, que não vai, que a gente vai olhando, vai, como é que eu vou dizer? Para sempre ter, sem ter uma teoria grande assim, fica mais difícil, mas vamos tentando. Se você
o que a gente faz aqui? Ou pelo menos esta é a proposta de um curso em milagres. Ele vai trazendo todo um arsenal de medo que está escondido no inconsciente, que ele chama de culpa inconsciente, e que é enorme o sentimento. Ele vai trazendo para a consciência, cada um dentro da sua própria vidinha, cada um dentro do seu próprio, ele chama de roteiro, né? Cada um dentro da sua própria vidinha, a gente vai trazendo esse fundo, né? Toda essa culpa inconsciente, vai trazendo com os detalhes e a gente vai perdoando. E como que a gente perdoa isso? A gente vai deixando de dar realidade, né, a isso. Nós vamos, só para comparar um pouquinho, porque talvez fique mais fácil, né, da gente falar. Quando o mundo fala em perdão, esse mundo que a gente fez, a gente, né, não criou, a gente fez. Então, quando a gente fala em perdão nesse mundo, a gente... Ok. Quando a gente fala... Obrigada. Quando a gente fala em perdão desse mundo, a gente fala assim, olha, a pessoa realmente prejudicou a outra, tá? E aí, então, mas agora a gente vai perdoar. Então, ela realmente ela fez algum mal a outra, mas aí, então, agora a gente perdoa. Um curso em milagres, ele vai dizer, veja, nós estamos partindo do ponto de que esse mundo é uma ilusão da mente que se sente separada. Então, uma pessoa não prejudicou realmente a outra. Por isso que a gente pode perdoar, né? E a gente olha para duas pessoas, já vou abrir para você, viu, Magno? Tá? Já você fala. Aí a gente pode ver assim, duas pessoas, uma teoricamente prejudicou a outra, né? Uma é o vilão e a outra é a vítima. Lá no curso ele não vai falar disso, ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar, as duas pessoas são responsáveis por isso, por esse acontecimento, embora essa responsabilidade seja inconsciente, e agora é uma oportunidade para ambas treinarem o perdão. Então é bem diferente, ele não vai considerar real. Tá? Ele vai considerar que isso foi feito pelas duas, pela responsabilidade, mas de mentes que se sentem separadas, mas que não pode ser real. Eu estou falando muito depressa, Juscelio, eu acho que a gente precisa voltar muito nisso, tá? Porque eu mastigo muito no meu curso e fica um pouco mais entendível. Mas deixa a gente falar com a Magna, senão depois eu não consigo falar com ela. Por favor, Magna, deixa eu desmutar você, peraí. Aí, pronto, pode falar. Pronto. Pois é, você acabou de responder a minha pergunta. Que bom. Exatamente, porque você trouxe que a forma, né, seria trazer o relacionamento que a gente tem com a situação. Uma situação que a mim é muito difícil. Aí você me trouxe, que aí você fala, então tem que trazer a situação, tem que ser dado o perdão. Você acabou de me responder como trazer o perdão. Que é justamente trazer essa situação para uma realidade de amor. Isso, então, porque olha só, normalmente o que a gente sofre, eu não estou falando que isso é sempre, mas normalmente o que a gente sofre é de uma situação que ocorreu no passado, não é? Sim. Então, ela está aonde? Onde ela pode estar? Ela está na mente, não é? Ela está na mente. Olhando para um todo, ou olhando de cima, né, da forma como o autor do curso fala, né, veja acima do campo de batalha, fica lá para cima. Lá em cima você consegue ver que, na verdade, a gente fica deixando essa culpa rodando para a gente como uma distração. Sendo que o que a gente poderia fazer com isso, se a gente realmente quiser a paz, é olhar para a minha própria interpretação que foi junto com o ego, não é? Lógico que são todos os passos do perdão, a gente olha para a situação inteira, para a pessoa toda, várias vezes, não é? Várias vezes para uma mesma situação, pedindo, e no final de olhar para tudo isso, a gente pede para que a gente tenha a ajuda do Espírito Santo para ter a interpretação dele sobre aquilo, ok? Porque quando que a gente sofre? Quando a gente foi atacado, não é?
E se a gente está brincando de falar aqui, assim, todo o ataque, na verdade, ele veio porque a gente se sente identificado com o ego? Então, e se eu me identificar com o Cristo? E será que o Cristo, né, o Filho de Deus, ia sofrer as mesmas coisas que eu estou sofrendo? Ou ia interpretar da mesma forma que eu estou interpretando? Ok. Não é? Mas isso é para ser visto, revisto, enquanto tiver uma dorzinha. Até que a lembrança da situação vai estar ali, mas ela não tem mais emoção nenhuma. Ela já descarregou. Aí é o perdão. Aí é o perdão completo, né? Ou o verdadeiro. Tá bom? Correto. Obrigada. Eu que agradeço. Entendi. Meninos, se a gente tem mais alguma coisa para a gente falar, vamos deixar para daqui a 15 dias, pode ser? A gente chegou no nosso horário. E eu gostaria de pedir para vocês que, se ficou alguma coisa, por favor, anotem. E aí a gente começa pelas dúvidas, né? A gente começa pelas dúvidas, porque eu sei que é pequeno esse espaço, mas é o que dá para a gente fazer neste momento. Tá bom? Então, obrigada. Foi ótimo. Deixa esse assunto mesmo para a próxima reunião. Continuar Pode esse ser. assunto. Pode ser. Continua. Excelente. Excelente. Tá feito. Vocês que mandam. Ok? Então tá. Gente, beijos no coração, viu? Muito obrigada pela presença de todos. Então, daí, Obrigada, Maria Amélia. 15 dias, tchau, amores. Daqui a 15 dias a gente volta nesse. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau.